vocês já ficaram curiosos com os temas que apareceram ali, a dica é que os próximos cultos vão tentar abordar esses temas também, tá? Essa vai ser uma série diferente das que a gente fez nas últimas vezes, porque ela não tem um trecho bíblico específico sobre o qual a gente vai se aprofundar. A última, incondicional, a gente pegou o mesmo texto e foi a cada final de semana vendo um detalhe do texto. Essa não tem esse texto, né? E também não tem um grande tema geral, né? O grande tema geral é perguntas e respostas. Cada final de semana a gente vai tentar abordar uma pergunta, do tipo daquelas perguntas que a gente faz em algum momento e que talvez não costuma aparecer muito nos temas dos nossos cultos. Por isso o desafio de responder perguntas que talvez não tenham aparecido ainda nos cultos. E a imagem que a gente traz é a do Google, né? Eu sei, mesmo que você não mexa muito na internet, se você tem um aparelhinho desses, smartphone, provavelmente você já usou aquela barrinha de pesquisa para perguntar alguma coisa. E a gente encontra ali alguma resposta para todas as perguntas que a gente faz. Você pode fazer a pergunta que for, o Google vai te dar alguma resposta. Às vezes são respostas boas, satisfatórias. Às vezes nem tanto. Mas a gente tem que levar em consideração que é uma máquina, né? Não é uma pessoa que está respondendo. A gente nem se dá conta, mas muitos de nós usamos o Google para fazer um monte de perguntas ao longo de um dia. Às vezes eu até me paro para pensar assim, puxa vida, como é que era a vida antes de existir essa ferramenta que é mundial, não é só nossa, né? O mundo todo usa e está tão presente no meu dia a dia, local, né? Ela é ao mesmo tempo mundial, mas é bem pessoal e local. Eu lembro quando eu era criança e até adolescente, quando eu tinha que pesquisar sobre um determinado assunto, não era tão simples. Significava pegar um ônibus, ir até a biblioteca pública municipal, que ficava no centro, eu morava na vila. E aí, com a ajuda de alguém da biblioteca, porque eu não sabia me localizar lá dentro também, procurar em livros, enciclopédias. Alguém lembra o que é uma enciclopédia? Os mais novos não sabem muito bem o que é isso, né? A Barça. Né? Dicionários, e aí a gente procurava sobre o tema desejado. E aí ia lá e anotava, né, num papelzinho, ou se tivesse um pouco mais de recurso, tirava um xerox para ir mais rápido, né? E depois pegava o ônibus para voltar para casa. Os que nasceram nos últimos anos, antes mesmo de saber ler e escrever, eles já sabem que se você tem alguma dúvida, basta procurar no Google. Dá um Google, né? Dá para usar, inclusive, os comandos de voz, então você não precisa saber escrever. Eu sei porque a Débora, antes de aprender a ler e escrever, ela... Pai, procura ali no Google. Né? Me explica como é que é o Google responde. E você não precisa de nenhuma pessoa para perguntar. Você não... No passado, né, eu dependia de alguém, né, um mais velho, ou o senhor, a senhora da biblioteca. Hoje não, você vai e interage com a máquina. A relação é direta com a máquina e todo o conhecimento mundial disponível na rede está bem aqui na palma da minha mão. E se a gente para pensar, eu sei, é assustador que isso tudo tenha acontecido em tão pouco tempo. Mas a pergunta que nós temos hoje, ela não traz uma resposta simples quando a gente faz uma busca no Google. A primeira coisa eu fui buscar no Google, né? Qual é o sentido da vida? Não veio uma resposta daquelas que eu esperava que viesse. A meu ver, nem foi tão satisfatória, né, para essa pergunta, qual o sentido da vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço todos os dias? Por que eu existo? Ou ainda mais, por que tudo existe e não é apenas o nada? São perguntas que a gente, em algum momento da vida, se faz. E a maneira como a gente encara o sentido e o propósito da vida acaba direcionando as nossas escolhas, desde as mais simples até as mais significativas. Por isso, descobrir o sentido da vida é uma questão profunda. Ela é séria. E para não ser muito sério, eu convido vocês a começar com isso de um jeito não tão pesado. Eu quero começar com uma tirinha. Né? Uma tirinha de um autor, que eu anotei o nome, Carlos Ruas. A tirinha diz assim: Deus, qual o sentido da vida?
E aí Deus, que é aquele senhorzinho da tigrinha, diz, espera aí que eu vou perguntar. E aí ele pergunta, Senhor, oi, lá de cima, né? Eu não sei se dá para enxergar bem aí vocês onde vocês estão. Qual o sentido da vida? E a voz lá de cima diz, espera aí que eu vou perguntar. E assim termina. Parece que ninguém sabe responder, né? Qual que é o sentido da vida? Parece uma daquelas perguntas sem resposta. E a filosofia, que ama perguntas, né? Tem alguém do curso de filosofia aqui? Não? Talvez ouvindo na internet, né? A filosofia ama perguntas, ela sempre se preocupou com essa questão em especial. E as respostas são variadas, né? Sempre depende do seu ponto de partida. Qual é o ponto de onde você parte? Eu me lembrei do biólogo e pensador ateu da nossa época, ele está vivo ainda, o Richard Dawkins, acho que é assim que pronuncia o nome dele, autor daquele livro Deus, um Delírio. Ele, no fim das contas, ele diz que o sentido da vida não passa muito longe da reprodução para que a vida se mantenha. É um pedacinho do que ele diz, né? Todos nós, desde as bactérias até os elefantes, ou seja, daqueles que a gente não enxerga até o grandão, né? Somos máquinas de sobrevivência para o mesmo tipo de replicador, moléculas de DNA. Tem toda uma teoria que ele desenvolve. E eu sei, algumas pessoas já disseram que o propósito da vida é nascer, crescer, gerar descendentes, envelhecer e morrer. É isso, né? Mas é um tanto pessimista essa visão, né? Poxa, é só isso? A vida é só isso? E a gente tem essa sensação de que tem algo mais nessa fórmula, que não pode ser só nascer, se reproduzir, morrer. E ainda tem aquelas pessoas que não crescem, né? Tem crianças que já morrem pequenos. Tem ainda os que não querem ou até não podem ter filhos e aí não se reproduzem. E onde é que fica o sentido da vida para essas pessoas? Tem os que não envelhecem, morrem cedo. De uma forma geral, boa parte das pessoas vai dizer que o sentido da vida é a busca da felicidade. A busca em ser feliz. Afinal, quem de vocês não quer ser feliz? Quem não quer, levanta a mão. Eu não vou levantar também, eu também quero, né? Todo mundo quer isso. Alguns buscam felicidade em realização pessoal, alguns buscam felicidade na fama, no dinheiro, nos prazeres, e os lugares são um monte. Mas todas essas coisas são aquilo que a gente poderia chamar de efêmero. Isso passa. E, no geral, quando as pessoas estão se sentindo felizes com essas coisas, dificilmente se questiona o sentido da vida. Nos momentos bons, parece que a vida se justifica para a maioria, porque afinal eu estou me sentindo feliz. Mas aí a razão da vida costuma ser questionada nos momentos em que a existência parece não fazer sentido. E a gente começa a se perguntar sobre o sentido da vida quando está sofrendo, quando está com aquela dor intensa que não passa, seja no corpo, seja na alma. Quando a gente vivencia esses sentimentos de medo, solidão, depressão, tragédias. A gente passou por uma grande tragédia no nosso estado. Agora não no estado, mas Brasil para cima está passando por outra grande tragédia, que são as queimadas, os incêndios, perdas, né? E quando a gente enfrenta situações assim, certamente cresce em nós a questão, poxa, mas qual é o sentido que essa vida tem, então? Bom, nós somos uma igreja e eu até agora falei do apanhado geral, mas eu preciso falar de Bíblia. E com base na Bíblia, na palavra de Deus, eu quero arriscar uma resposta que, pensando nesse assunto, eu considerei como boa. E a resposta tem a ver com esse texto bíblico que a gente ouviu. Mateus 22, a gente percebe, se você pegar a Bíblia e dar uma olhadinha só nos títulos que vem antes, a gente percebe que diferentes grupos religiosos estavam testando Jesus. E faziam isso fazendo perguntas difíceis na tentativa de pegar ele em contradição. Os fariseus primeiro lhe perguntaram a respeito do imposto que era cobrado por Roma. Ninguém gostava de pagar o imposto para Roma. E eles tentaram pegar Jesus. E aí, é lícito ou não é lícito pagar esse imposto para Roma? Né? Tentando pegar Jesus. Fazer uma pergunta difícil mesmo. Os saduceus, que eram um outro grupo dos judeus, né? Vamos pensar assim, judeus, aí tem o grupo dos fariseus e os saduceus. É uma subdivisão do grupo todo. Os saduceus são os que não acreditavam em ressurreição. Eles vieram perguntar exatamente sobre o que aconteceria na ressurreição.
Senhor, mas e na ressurreição, como é que isso vai acontecer? Criam toda uma história de uma mulher que casou 7 vezes, de quem ela vai ser a esposa, né? Na ressurreição, nessa vida que vem depois. Eles não queriam aprender com Jesus, mas eles estavam tentando fazer Jesus se enrolar na resposta. E aí os fariseus se reuniram para tentar mais uma contra ele. Foi o texto de hoje que a gente leu. Ao ouvirem dizer que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta, nota, eles são judeus, né? Mas entre eles havia divisões. Os fariseus não gostavam muito dos saduceus, e os saduceus não gostavam muito dos fariseus. Então os fariseus já avisaram, Jesus deixou os saduceus sem resposta. Tentaram pegar ele e não colou. Os fariseus se reuniram, um deles, que era perito na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Fariseus eram bons de lei. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então estava todo mundo querendo pegar. Parece que eles já estavam ensaiando uma série de perguntas e respostas, né? Cara a cara com Jesus. E a resposta de Jesus foi tão boa que até hoje a gente memoriza ela. A gente guarda ela na mente e no coração. Jesus respondeu, quer saber qual é o mandamento mais importante da lei? Ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ou seja, com tudo que você é, que você tem, que você pode. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Ame a Deus, ame ao próximo. E a lei de Deus é amor. Amor de Deus para nós, de nós para Deus. Amor de nós com o próximo, do próximo para nós. E Jesus diz mais. Ele diz, desses 2 mandamentos, que se resumem em amor, dependem toda a lei e os profetas. E é curioso a gente entender, quando Jesus fala de lei e profetas, era a maneira como eles se referiam à Bíblia que eles tinham, que naquele momento ainda era só o Antigo Testamento. Eles são o novo em pessoa, né? A história está acontecendo. Então, do amor depende toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Porque Deus é amor. A gente ouve isso, a gente diz isso a cada culto, né? Por isso, tentando ser simples, numa reflexão que é tão complexa e tão profunda, eu diria que a gente encontra sentido na vida quando nós somos amados e amamos. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o que eu deduzi essa semana, lendo e pensando e tentando me alinhar com a Bíblia também. Quando nós somos amados, recebemos amor e doamos amor, a gente encontra um sentido para a vida. Uma frase que eu li do Fred Mercury, muitos vão lembrar da banda aí, né? Ele diz, né, porque ele era um ídolo, um ícone da música, eu tenho a adoração do mundo, eu tenho milhões de dólares, porém essas coisas me têm negado algo que todos necessitamos, uma relação amorosa. De verdade, né, que não seja por interesse. Isso eu disse numa entrevista. E é isso que diz alguém que experimentou fama e dinheiro. O que realmente fazia falta é aquilo que a maioria de nós tem, o amor de alguém. Ou alguém não se sente amado. Pode acontecer também. Mas eu acredito que a maioria de nós tem pelo menos uma pessoa, ou até mais, que a gente diz, essa pessoa me ama, né? Eu percebo isso, eu sinto isso. Ser amado por alguém, seja familiar, seja cônjuge, seja uma amizade sincera, verdadeira, e amar alguém traz sentido para a vida. Só que ainda assim parece que falta algo. Porque a gente diz, não, pois é, mas parece que tinha que ter algo a mais. E isso a gente consegue tentar entender quando a gente conhece a grande história que a Bíblia traz. A grande narrativa de como nós viemos à existência e a nossa relação com o Deus que criou todas as coisas. Deus criou a gente, criou a humanidade, criou tudo que existe para algo além do que a gente consegue experimentar aqui e agora. Consegue entender essa frase? Eu sei que é um pouco filosófica, né? Mas Deus nos criou para viver e experimentar algo a mais, além do que a gente consegue experimentar aqui e agora. Por exemplo, o sábio Salomão disse, Deus também pôs a eternidade no coração dos homens, da humanidade. Nos nossos corações. Deus já colocou isso lá. Nós sabemos que o aqui e o agora não é tudo o que há.
Por isso que naturalmente a gente sente essa coisa, mas será que é só isso? Será que não tem algo a mais? E antes da humanidade cair em pecado e a maldição vir sobre a terra, a gente poderia tranquilamente afirmar isso aqui, ó. Deus fez o ser humano uma criatura social para se complementar um com o outro. Deus deu trabalho para o ser humano, e o trabalho não era pesado, era para realização mesmo, para experimentar essa plenitude, essa felicidade. E Deus tinha uma comunhão plena com os seres humanos. O relato bíblico diz que Deus vinha conversar com Adão e com a Eva cara a cara. O que isso quer dizer para nós? Deus queria acrescentar realização na nossa vida com tudo isso. Só que isso foi drasticamente afetado pelo grande evento que a gente conhece como queda em pecado. O pecado rompe a nossa relação com Deus. O pecado abre um vazio no nosso coração que a gente não consegue preencher. E desde a queda, a busca por sentido na vida tem inquietado o coração humano. Especialmente diante das adversidades, das coisas difíceis. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para enfrentar as adversidades. Não foi para isso que Deus nos criou. Nós vivemos as consequências da rebeldia contra o Criador. É isso que a gente vive hoje. Mas, e graças a Deus sempre tem um mas, a gente consegue vislumbrar, pegar detalhes de um novo sentido na vida a partir do perdão que é oferecido para a gente na pessoa de Jesus. Naquilo que Jesus conquistou na cruz, no meu e no teu lugar, ali a gente consegue olhar e perceber de que agora começa a fazer algum sentido. Porque pelo perdão em Cristo, o sentido da vida ele pode ser restaurado, de acordo com o plano original de Deus. E os vazios vão sendo preenchidos. Claro que plenamente na eternidade. Mas desde agora a gente já consegue perceber sinais de graça de Deus, de sentido para essa vida que a gente está vivendo aqui e agora. Porque a eternidade não é lá na frente, a eternidade já começou. Só que nós não estamos enxergando ela totalmente. Não estamos desfrutando dela totalmente. Em algum momento da vida, você vai precisar responder para si mesmo aquelas que são consideradas as 4 perguntas fundamentais da existência humana. Quem eu sou? De onde vim? Para que eu estou aqui? E para onde eu vou? Essas são as clássicas, né? Que a gente se pergunta em algum momento. Eu sei que as respostas são muito pessoais, mas eu acredito que a partir da fé e a partir da revelação da palavra de Deus, a gente pode arriscar algumas respostas para essas 4 perguntas da vida humana. A primeira delas, quem eu sou? Eu sou uma pessoa, um ser humano criado a partir do amor de Deus e não só um amontoado de DNA querendo perpetuar a espécie. Tem algo a mais, um valor a mais que Deus atribuiu a mim e a vocês. De onde eu vim? Eu vim do amor de Deus. Porque Deus é amor, nós viemos do amor de Deus. Só que o egoísmo e a tentação seduziram os nossos primeiros pais. Por isso, eu também sou um pecador, como a gente diz a cada culto, porque eu não tenho comunhão natural com o Deus que é justo e santo. Ele sim, justo e santo. Eu, injusto e pecador. Mas em Cristo eu sou um pecador perdoado. Um pecador restaurado na comunhão com Deus. E a Bíblia ajuda a gente a pensar, por exemplo, em Romanos 3, todos pecaram, estão afastados da presença de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo. Não tem outro meio, é por meio de Cristo que nos salva. Para que eu estou aqui? Enquanto eu estou aqui, enquanto eu não chego lá na eternidade, eu quero servir a Deus, servir ao próximo, amar a Deus, amar o próximo, na minha vocação de cada dia, seja ela qual for. Compartilhando com os outros essa boa notícia da salvação, que a gente chama de evangelho, que nada mais é do que a notícia de que nós estamos em Cristo perdoados e restaurados com Deus. Efésios 2 diz, Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras, que Ele já havia preparado. Nem é minha, né? Ele já preparou para eu viver no dia a dia. Para onde eu vou? Quando essa vida, como eu conheço, passar, eu posso ter certeza, estarei com Jesus para sempre. Não por minha causa,
mas por causa dele. E aí sim, naquele lugar, como diz Apocalipse, não há morte, não há tristeza, nem choro, nem dor, porque todas as primeiras coisas já passaram. A Bíblia ajuda um pouquinho a pensar nessas 4 perguntas, não ajuda? Para não terminar tão pesado, uma outra tirinha. Após milênios em silêncio, Deus finalmente vai revelar o sentido da vida. Tchau, 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 tchau. Um momento de muita expectativa. E o sentido da vida é... E a tirinha termina assim, tá? Cortada pela metade. Mas tem umas pistas lá, né? O que será que o cara da tirinha queria dizer com aquele ser, alguma coisa, pró, né? Fica no ar. O Rafa me disse que era melhor deixar em aberto, né? Hoje eu estava penando para terminar essa mensagem, eles às vezes não precisam terminar, tá bom, então terminamos aqui. Amém.